Eu nunca imaginei que minha própria filha chegaria ao ponto de me deixar sem comida, só para me obrigar a vender a casa que construí com tanto sacrifício. A geladeira vazia ecoava como um insulto, e cada ronco do meu estômago era um lembrete da crueldade dela. Tudo porque me recusei a ceder, porque essa casa guarda cada gota do meu suor, cada noite sem dormir. E agora, ela achou que a fome me faria desistir? Eu respirei fundo, olhando para as paredes que me viram chorar e sorrir, e decidi, ela não ia ganhar essa guerra. Desde pequena, ela foi minha razão de viver. Lembro do seu sorriso largo quando eu chegava cansada do trabalho, dos seus braços correndo para me abraçar como se eu fosse o seu mundo inteiro. Eu passava noites em claro cuidando das suas febres, vendia minhas coisas para comprar materiais escolares e ainda dizia que não estava cansada. Amor de mãe não tem fim. Eu repetia enquanto costurava seus uniformes até de madrugada. Ela era minha luz, meu orgulho, e eu jurava que faria qualquer coisa por ela, sempre. Mas o tempo foi mudando as coisas. Quando consegui juntar cada centavo para pagar sua faculdade, achei que finalmente veria minha filha feliz e realizada. Vendi até o que não podia, mas nunca deixei faltar nada. Um dia você vai entender tudo o que eu fiz por você, eu pensava, imaginando que ela me agradeceria no futuro. Só não esperava que, em troca, receberia silêncio, distância e, agora, essa fome imposta como castigo. O pior não era a geladeira vazia, era lembrar da menininha que dividia comigo um pedaço de pão com café e dizia: mamãe, quando eu crescer, vou comprar uma casa toda sua. Onde foi que eu errei? Onde foi que aquela criança cheia de amor se perdeu? Eu era a última a apagar a luz e a primeira a acordar com o sol. Enquanto ela dormia profundamente, eu lavava suas roupas à mão, passava seus uniformes e preparava o café da manhã com o pouco que tínhamos. Meus olhos ardiam de cansaço, mas meu coração estava cheio. Ver ela crescer saudável valia cada noite perdida. Até meu casaco de inverno eu vendi quando ela precisou de livros novos, e nunca me arrependi. O sorriso dela ao abrir os cadernos novos era meu pagamento. Quando chegou a época da faculdade, eu sabia que não tinha condições, mas também sabia que não podia decepcioná-la. Minha única herança da minha mãe era um par de brincos de ouro. Vendi sem pensar duas vezes. É só metal, eu dizia para mim mesma, enquanto contava as notas suadas que me deram por eles. Fiquei sem nenhum bem de valor, mas tinha orgulho de ver ela entrar na universidade. Acreditava que todo aquele sacrifício um dia faria sentido. Mas os anos passaram, e em vez de gratidão, veio o esquecimento. Ela se formou, conseguiu um bom emprego, e eu continuei na mesma casa, com as mesmas roupas velhas, esperando uma ligação que raramente vinha. As joias foram embora, o dinheiro foi embora, e agora até a comida estava indo, mas o pior é que o amor dela parecia ter ido junto. No início, eu até justificava. Ela está ocupada com um novo emprego, dizia para mim mesma enquanto olhava o celular em silêncio. As ligações diárias viraram mensagens rápidas, depois só curtos "tô bem" respondidos dias depois. Eu guardava as desculpas dela como se fossem tesouros: reunião importante, projeto urgente, cansei muito hoje. Aos poucos, fui me tornando apenas uma lembrança distante na agenda dela. Os domingos em família, que antes eram sagrados, começaram a ficar vazios. Lembro da primeira vez que ela cancelou nosso almoço. Mãe, não vou dar hoje, surgiu um compromisso. A voz dela soava diferente, como se eu fosse um fornecedor chato e não a mãe que a criou. Fiquei com o prato dela feito até escurecer, com medo de que aparecesse de última hora. No fim, comi sozinha, com um nó na garganta. Quando vinha me visitar, era sempre correndo. Mal sentava no sofá e já olhava o relógio, reclamando do trânsito ou do cansaço. Eu preparava seu prato favorito, arrumava o quarto como nos velhos tempos, mas ela nem notava mais esses detalhes. Seus olhos estavam sempre no celular, suas respostas eram monossilábicas. A casa que um dia foi cheia de risadas agora ecoava com o som do meu próprio coração batendo. O pior foi quando percebi que ela só aparecia quando precisava de algo. Um documento esquecido, uma indicação de emprego para amiga, um favor qualquer. Eu fazia tudo na esperança de que, talvez dessa vez, ela ficasse um pouco mais. Mas ela sempre ia embora assim que conseguia o que queria, deixando para trás apenas o cheiro do seu perfume caro, aquele que eu nunca poderia presentear, mas que ela comprava sem pensar duas vezes. Eu ainda lembro daquele domingo nublado quando ela chegou diferente, sem pressa, quase carinhosa. Trouxe um bolo de padaria e até perguntou como eu estava, coisa que não fazia há anos. Meu coração acelerou, iludido pela atenção repentina. Mas bastaram 10 minutos para a máscara cair. Mãe,
Essa casa é grande demais para você, disse mastigando pedaço de bolo, como se comentasse o tempo. Com o valor, você aluga um apartamentinho e ainda sobra dinheiro. Meus dedos tremeram em volta da xícara de café. Era como se uma faca entrasse no meu peito a cada palavra dela. Essa casa tem minhas memórias, minha história, tentei explicar, olhando para as paredes que viram ela dar os primeiros passos. Mas ela só revirou os olhos. Mãe, seja prática. Você já é velha para ficar cuidando de quintal e escada. A frieza na voz dela transformou o café em veneno na minha boca. Eu não vou vender, declarei, mais para mim mesma do que para ela. Foi quando notei o olhar calculista que percorreu cada canto da sala, não era preocupação, era ganância. Você é teimosa demais, ela resmungou, levantando bruscamente. Naquele momento, entendi que não era sobre meu bem-estar, era sobre o dinheiro que ela havia preso naquelas paredes. O bolo que trouxe era só a isca, e eu quase caí. Nos dias seguintes, aquela conversa ecoou na minha cabeça como um sino funesto. Cada canto da casa parecia gritar: ela quer me vender. Até minha cama, onde tanto a embalei, parecia perguntar: até quando vai aguentar? Mas eu sabia uma coisa que ela ignorava. Minha casa guardava mais segredos do que ela podia imaginar. As visitas dela, que já eram raras, tornaram-se breves aparições estratégicas. Ela entrava como um furacão, jogava a bolsa no sofá e ia direto ao ponto. Já pensou na venda, mãe? Eu fingia não ouvir, oferecia café, perguntava do trabalho, qualquer coisa para adiar aquela conversa. Mas ela persistia, sentando-se à mesa com a frieza de uma negociante, não de uma filha. Meu coração doía ao perceber que cada visita era só mais uma tentativa de negócio. Quando percebeu que eu não cedia, as táticas mudaram. Começou a chegar com anúncios de apartamentos minúsculos e falar de como seria melhor para sua saúde. Uma vez trouxe até um corretor sem avisar, dizendo que era um amigo. Meus olhos encheram de lágrimas quando o estranho avaliou cada canto da casa como se eu já não morasse ali mais. Não estou vendendo, repeti com voz trêmula, mas ela só deu risada nervosa e me puxou para o canto. Não seja infantil, mãe. O pior foi quando as ligações começaram a vir apenas para cobrar resposta. Já decidiu? Perguntava ela antes mesmo de dizer oi. Eu desligava o telefone com as mãos suando, olhando em volta para a casa que havia construído tijolo por tijolo. Cada parede, cada móvel contava nossa história, uma história que ela agora queria vender como mercadoria usada. E no silêncio que seguia, eu sentia o amor virando cinzas. Foi numa quinta-feira cinzenta que a guerra silenciosa escalou. Ela apareceu sem avisar, jogou um saco de compras pela metade na mesa e soltou a bomba. É a última vez que trago isso aqui. Seus olhos brilhavam com uma frieza que eu nunca tinha visto. Se quer ficar nessa casa velha, aprenda a se virar sozinha. O silêncio que se seguiu foi tão cortante quanto a faca que ela usava para picar meu coração em pedaços. Eu olhei para dentro do saco. Arroz, feijão e pouco mais, tudo em quantidades mínimas, como um último sopro de pena. Você acha que isso me fará mudar de ideia? Perguntei, segurando as lágrimas. Ela apenas encolheu os ombros. Não é chantagem, mãe, é realidade. Você precisa aprender que nada na vida é de graça. A ironia da frase, vinda de quem sempre teve tudo de mão beijada, me deixou sem ar. Nos dias seguintes, a geladeira foi ficando cada vez mais vazia, assim como minha alma. Meu estômago roncava, mas a fome física não doía tanto quanto a traição. Eu passava as mãos nas prateleiras vazias, lembrando dos tempos em que ela era pequena e eu trabalhava tripla para encher essas mesmas prateleiras. Agora, a mesma boca que eu alimentei com tanto amor me condenava à fome. Mas foi na terceira noite em que deitei com o estômago vazio que algo dentro de mim despertou. As paredes da casa pareciam sussurrar: resista. E enquanto a fome latejava, uma certeza crescia: eu não venderia minha história, meu suor, meu amor por um punhado de comida. Ela subestimara a mulher forte que criei, e isso seria seu maior erro. As manhãs eram as piores: abrir a geladeira vazia e ver meu reflexo no vidro embaçado, uma mulher envelhecida pela decepção. Meu estômago doía, mas as dores da fome eram nada perto da memória de ter amamentado aquela mesma filha que agora me negava alimento. Dividia um único pão em 3 refeições, mastigando devagar enquanto via fotos antigas onde ela sorria em meus braços. A fome passaria, mas a traição ficaria marcada a ferro em minha alma. Passei a evitar a cozinha, onde tantas vezes cozinhei seus pratos favoritos.
O cheiro de comida dos vizinhos era uma tortura que me levava de volta a cada jantar que preparei com amor, cada bolo de aniversário que fiz do zero. Agora, até a água que bebia tinha gosto amargo de abandono. Meus ossos doíam mais do que o normal, mas era o coração que parecia despedaçar-se a cada batida. Até meus sonhos eram invadidos por mesas fartas onde ela sempre se levantava antes que eu pudesse provar um pedaço. Os vizinhos notaram minha ausência, mas eu inventava desculpas sobre dietas ou falta de apetite. Tinha vergonha de admitir que minha própria carne e sangue me condenou à fome. Quando a fraqueza batia, sentava no degrau da varanda onde costumávamos contar estrelas, imaginando em qual delas eu havia errado como mãe. As noites eram longas e silenciosas, interrompidas apenas pelo ronco do meu estômago e pelo eco das risadas que um dia preencheram aquelas paredes. Na quarta semana, meu anel de casamento escorregou do dedo magro. Peguei-o no ar antes que caísse no chão, e ali, naquela peça de ouro que resistia a todas as dificuldades, vi um símbolo do que eu precisava ser, inquebrantável. Coloquei-o de volta no dedo com uma determinação que há muito não sentia. Se ela queria uma guerra, teria uma. Mas não seria com gritos ou lágrimas, e sim com a mesma resistência silenciosa que me fizer sobreviver a tantas tempestades. Comecei a anotar cada dia de provação num caderninho escondido sob o colchão. Datas, horas, o que sentia, era meu diário da resistência. Nessas páginas, desabafava tudo o que não tinha coragem de dizer em voz alta. A decepção, a raiva, a saudade da filha que um dia tive. Escrever mantinha minha sanidade, mas também criava um registro que, se um dia fosse necessário, provaria até onde uma filha pode ir por ganância. Foi numa dessas noites de escrita febril que me lembrei de um detalhe crucial, algo que havia guardado há tantos anos que quase esquecia. Um segredo enterrado nas entranhas daquela casa, tão resistente quanto eu. Minhas mãos tremeram ao fechar o caderno, não de fraqueza, mas de antecipação. A partida estava prestes a mudar, e ela nem desconfiava. Na manhã em que completei um mês de resistência, acordei com uma clareza que há muito não sentia. Olhei para a casa vazia e percebi. Cada tijolo tinha meu suor, cada parede guardava memórias que nenhum dinheiro compraria. Ela não vai me vencer, murmurei, levantando-me com uma determinação que surpreendeu até a mim mesma. A fraqueza do corpo não alcançaria minha força de vontade. Eu era mais forte que a fome, mais resistente que a solidão. Comecei a andar pelo quintal, tocando as plantas que cultivei por anos. Colhi algumas ervas e limões, o suficiente para fazer um chá que acalmasse meu estômago vazio. Enquanto a água fervia, meus olhos pousaram na foto em cima da estante, eu jovem, segurando minha filha bebê nos braços. Naquele momento, entendi, eu já havia sobrevivido a tantas privações por amor, agora sobreviveria por dignidade. A casa continuaria sendo minha, não por teimosia, mas por justiça. Fui até o baú no fundo do armário e tirei uma caixa empoeirada com documentos antigos. Minhas mãos tremiam não de fraqueza, mas de antecipação. Ali estava a verdade que guardara por décadas, um segredo que mudaria tudo. Se quer jogar sujo, vai aprender que a vida sempre devolve, disse em voz baixa, passando o dedo sobre um papel amarelado. Eu não era a frágil velhinha que ela imaginava, era uma mulher que sempre se precaveu. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez em semanas. Sonhei com minha mãe, que me ensinou, filha, mulher precavida vale por duas. Acordei com o raiar do sol, sabendo que o jogo estava prestes a virar. Minha filha pensava estar no controle, mas a verdadeira dona do jogo sempre fui eu. E agora, ela descobriria isso da maneira mais dura possível. Com mãos firmes, abri a caixa de documentos e tirei a escritura amarelada. Meus olhos percorreram as linhas até encontrar o nome que salvaria meu futuro anos atrás. Propriedade registrada em nome de Maria do Carmo Silva, minha querida tia, já falecida, que sempre me protegeu como uma segunda mãe. No dia em que comprei a casa, ela insistira, registre meu nome, menina. O mundo dá voltas, e filhos às vezes se perdem. Como agradeci agora por aquele conselho sábio. A ironia era perfeita. Minha filha passou meses pressionando, achando que herdaria a casa, sem saber que legalmente ela nunca foi minha para deixar. Guardei os documentos com cuidado, imaginando o choque que seria quando ela descobrisse que toda sua manipulação foi em vão. A casa que ela cobiçava estava protegida por uma precaução tomada 20 anos atrás, quando ainda acreditava que ela jamais me trairia. Preparei-me para o confronto, vestindo minha melhor roupa como armadura. Pela primeira vez em meses, senti-me no controle. Enquanto arrumava a mesa para recebê-la, sorri ao pensar,
Ela vinha para mais uma discussão sobre a venda, mas sairia com uma lição sobre lealdade e heranças que dinheiro nenhum pode comprar. Quando ela apareceu naquela tarde, trouxe um saco de compras como isca e um sorriso que não alcançava os olhos. Vim ver como você está, mãe, disse, fingindo preocupação enquanto olhava a casa com calculismo. Deixei o saco de compras intocado na mesa e a conduzi à sala, onde a escritura já esperava sobre a mesa de centro. Seus olhos brilharam de imediato, achando que eu finalmente cederia, até ler o nome no documento. Essa casa nunca foi e nunca será sua, declarei com calma, observando seu rosto se transformar de confusão para incredulidade. Tia Carminha sempre desconfiou que um dia você mostraria quem realmente é. Ela abriu a boca para protestar, mas continuei. Você achou que a fome me faria entregar meu lar? Só me fez lembrar que sobrevivi a coisas piores sem vender minha dignidade. Ela tentou argumentar, dizendo que era um erro, que poderíamos contestar, mas meus olhos frios a silenciaram. Pela primeira vez, vi medo em sua expressão, não de me perder, mas de perder o que pensava ser seu direito. Vá embora, pedi, devolvendo o saco de compras. E leve sua falsa caridade com você. Minha casa está protegida, e meu coração também. Seu choro começou como um leve tremor, crescendo até virar um espetáculo de lágrimas perfeitas e voz entrecortada. Como pode ser tão cruel, mãe? Eu só queria seu bem, soluçou, tentando pegar minhas mãos que mantive firmes no colo. Dessa vez, observei cada movimento com clareza cristalina, o olhar fugidio buscando minha reação, a pausa calculada entre os soluços. Era a mesma encenação que sempre funcionava quando ela era criança, mas agora eu via a manipulação por trás de cada lágrima. Pare, disse simplesmente, sem levantar a voz. Seus olhos se arregalaram quando percebeu que a máscara havia caído. Naquele silêncio pesado, finalmente enxerguei a estranha que minha filha se tornou. Uma mulher capaz de deixar a própria mãe passar fome por ganância. Não havia raiva em mim, apenas uma tristeza profunda e a certeza de que aquela relação estava morta. Ela engoliu seco, percebendo que pela primeira vez em sua vida, não havia plateia para seu drama. Ela levantou-se bruscamente, o rosto ainda marcado pelas lágrimas artificiais que secaram rápido demais. Você vai se arrepender disso, cuspiu, agarrando a bolsa com força branca nos nós dos dedos. Observei em silêncio enquanto ela batia a porta com um estrondo que ecoou pela casa vazia, um som final para algo que já estava morto havia tempos. Seus passos furiosos no corredor foram diminuindo até desaparecerem, levando embora 30 anos de ilusões que eu alimentei. Nos dias seguintes, esperei ligações iradas, mensagens culpadas ou até visitas inesperadas, mas só recebi o silêncio. E no vácuo que ela deixou, encontrei uma paz inesperada. Minha filha partiu levando sua ganância, mas deixando para trás minha liberdade. A casa continuava minha, mas mais importante, minha dignidade estava intacta, e isso nenhum documento poderia registrar. Aos poucos, a casa voltou a respirar, agora preenchida pelo meu próprio ritmo, sem a ansiedade das visitas calculistas. Comprei um vaso de flores para a mesa da cozinha, enchi a despensa com minhas comidas favoritas e redescobri o prazer de ler à tarde sem interrupções. As paredes que testemunharam tanta dor agora viam minha reconstrução diária, tijolo por tijolo emocional. Aprendi que solidão pode ser liberdade quando se troca o amor condicional pela paz de espírito. Às vezes, ainda olho para a foto dela pequena e sinto um aperto no peito, mas não de arrependimento, é a saudade da filha que um dia tive, não da mulher em que se tornou. Hoje, quando abro a janela pela manhã, encho os pulmões com ar puro e gratidão. Essa casa guarda minhas cicatrizes, mas também minha resistência. E cada dia que passa, entendo melhor, amar a si mesma não é egoísmo, é sobrevivência. Hoje, quando olho para trás, vejo que cada lágrima e cada noite em claro me ensinaram uma lição dura, mas necessária. O amor verdadeiro nunca exige que você se anule. Se minha história servir para algo, que seja para lembrar a todos que nenhum laço de sangue justifica a perda da própria dignidade. Aprendi que dizer não pode ser o maior ato de amor próprio, e que algumas portas precisam ser fechadas para que outras se abram. E se há uma verdade que carrego comigo agora, é esta. Você vale mais do que qualquer coisa que queiram te fazer acreditar que merece. E você, acha que fiz certo em não ceder? Se você já passou por algo parecido ou acha importante nunca abrir mão da sua dignidade, deixe um like e comente de qual estado ou região do Brasil você está acompanhando essa história.